Olá, boa noite. Está no ar o Aparecido Debate, para que você se informe e forme a sua opinião. Uma boa noite para você que nos acompanha. No programa desta terça-feira vamos falar sobre a segunda e última parte do Sínodo, convocado pelo Papa Francisco com o tema Por uma Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão, que teve a primeira sessão realizada no Vaticano em outubro do ano passado e agora vai ter a conclusão com a segunda sessão também no Vaticano entre os dias 2 e 27 de outubro. Mas antes da gente entrar no debate com os nossos convidados, vamos ver uma reportagem para relembrarmos ou para você conhecer o que é exatamente um sínodo. A sinodalidade significa caminhar juntos como o povo de Deus. A pedido de Papa Francisco, o Sínodo dos Bispos deste ano reflete a sinodalidade, discutida desde 2021 e marca o seu pontificado. O tema: Por uma Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão. E vocês, sabem o que é o sínodo? Que é negócio de bispo, né? Mas eu não sei responder direito, não. Né? Não. O sínodo é um momento espiritual de igreja, de celebração, de busca de fé, de templo, alguma coisa muito parecida com isso, acredito eu. Não tenho muito bem certeza, mas de qualquer forma é coisa parecida em busca da fé, onde você vai se fortalecer, enfim, parecido com isso. Se vocês seguirem esse raciocínio, estão no caminho. Mas para não deixar dúvidas do conceito, Dom Dirceu de Oliveira, que já participou de sínodos, explica para a gente. O sínodo é esse organismo, essa instância de escuta que serve ao Santo Padre para que ele possa, então, escutar um pouco as bases, escutar o laicato, os bispos e, enfim, deliberar aquilo que é de grande importância para a Igreja. No caso desse sínodo específico, não é um sínodo sobre algum tema particular, como nós já tivemos sínodo sobre a juventude, sínodo sobre a família, sobre a Amazônia e assim por diante. Para nós que temos fé, é um momento rico em que o Espírito de Deus fala à Igreja. O que o Espírito diz às igrejas, diz o livro do Apocalipse, e esse é um momento fecundo e de graça, porque o Espírito está nos falando precisamente alguma coisa nesse tempo. As temáticas discutidas no Sínodo dos Bispos impactam não em o que fazer, mas como fazer. É um chamado para uma corresponsabilidade da missão. O Sínodo traz uma luz boa, uma lufada de renovação e de sopro sobre o modo de nós caminharmos. Caminhar em sinodalidade é fazer um esforço gigantesco dentro da igreja para que todos reconheçam a dignidade comum de todos os batizados, que ninguém na igreja é melhor que ninguém ou mais importante que ninguém, embora tenhamos funções distintas e responsabilidades também diversificadas, mas a dignidade comum dos batizados e, acima de tudo, a corresponsabilidade na missão. O Sínodo conta com uma secretaria-geral composta por um secretário-geral, um subsecretário e alguns conselhos especiais de bispos. Eles se reúnem em diferentes tipos de assembleia. Assembleia Geral Ordinária para discutir temas relativos ao bem da Igreja Universal, Assembleia Geral Extraordinária para questões de consideração urgente, Assembleia Especial para temas que abrangem principalmente uma ou mais regiões específicas. E ainda para as próximas edições, há novidades. A secretaria, esse grupo, esses membros permanentes, junto com a secretaria, é que organizam, então, essas assembleias sinodais, como nós estamos vivendo agora, a Assembleia do Sínodo dos Bispos, em 2 etapas, algo inédito, que o Papa Francisco promoveu, sobre sinodalidade. E também, além de ser em 2 etapas, que é uma novidade que o Papa introduziu, também a presença dos leigos, que é algo inusitado, no sentido de que eles têm direito a voto. Sempre foram ouvidos de uma maneira distinta, eram consultados, eram ouvidos, eram um grupo menor, e agora, com essa nova formatação do Papa Francisco, no Sínodo, os leigos são ouvidos, têm direito à voz e também direito a voto, além de representar uma parcela um pouco mais significativa.
E agora a gente conversa com o padre Rodrigo Arnoso, ele que é doutor em teologia pela PUC São Paulo e secretário-geral do ITESP, que é o Instituto São Paulo de Estudos Superiores. Já aparece aqui pra gente. Padre, boa noite para o senhor. Seja muito bem-vindo ao Aparecida Debate. Boa noite, Rafaela. Boa noite, Renato. E a todos que nos acompanham neste programa que nos ajuda a crescer na consciência de sermos uma igreja povo de Deus, uma igreja sinodal. Amém. Seguimos então com essas reflexões, até porque desde outubro de 2021, quando o Papa Francisco convocou toda a igreja para o sínodo, que o povo de Deus está então em movimento, né, padre? De certa maneira, neste sínodo, o Papa quer renovar os ares do que foi discutido no Concílio do Vaticano II em 1965? Nós sabemos que o Papa Francisco, ele é neto do Concílio Vaticano II. Ele pôde viver, né, todo este momento de transformação que a Igreja viveu a partir da década de 60, quando o Papa João XXIII ele convoca um concílio para permitir que o Espírito de Deus pudesse falar a toda a Igreja e propor mudanças para uma Igreja que se encontrava em um mundo em transformação. Nós sabemos que deste concílio nasceram 4 grandes constituições, uma constituição que trata sobre a vida litúrgica da Igreja, uma outra que trata sobre uma nova perspectiva eclesiológica, uma outra sobre a sua presença no mundo, que é a Gaudium et Spes, a questão da eclesiologia, Lumen Gentium, e uma outra que trata do dado da revelação, a Dei Verbum. E hoje nós estamos comemorando 60 anos, né, neste ano de 2024, nós estamos completando os 60 anos deste concílio e os 60 anos da redação destes importantes documentos que norteiam toda a vida da Igreja até os nossos dias. Por isso, quando o Papa, então, fala deste retornar ao Concílio Vaticano II, ele convida toda a Igreja a olhar tudo aquilo que foi discutido pelos padres conciliares, as propostas que nasceram deste tempo oportuno da passagem do Espírito pela vida da Igreja, para pensarmos o futuro desta comunidade eclesial. Por isso é muito oportuno o tema do sínodo, quando nos fala de uma igreja sinodal, mas uma igreja sinodal convidada à prática da comunhão, que gera a participação para que a igreja tome consciência cada vez mais da sua missão no mundo. E as respostas para estas 3 ações que devemos realizar e que o tema do sínodo nos convida a viver, nós encontramos estes documentos do Concílio Vaticano II, nas 4 grandes constituições que eu acabei de citar e nos decretos e outros discursos que nascem deste momento tão importante de escuta e de decisões vividos pela Igreja Católica a partir da década de 1960. Padre Rodrigo, boa noite. Muito obrigado por estar com a gente aqui esta noite. Gostaria que o senhor explicasse para a gente essa grande diferença, já que o Papa fez questão para que todos participassem do processo sinodal, escutando uns aos outros, religiosos e principalmente agora os leigos. Renato, nós precisamos voltar à biografia do Papa Francisco para respondermos a esta sua pergunta sobre a participação mais ampla de leigos e religiosos. Nós sabemos que no Concílio Vaticano II aconteceu e houve a participação de alguns leigos, mas estes leigos, eles não decidiram, eles não votaram as proposições colocadas e apresentadas pelos padres conciliares. Mas muitos leigos estiveram ali ao lado dos bispos, ajudando na reflexão, em tudo aquilo que, nas temáticas que apareciam e precisavam ser refletidas, meditadas, para dar respostas audaciosas para um novo tempo que a Igreja era convidada a viver. O Papa Francisco é um homem da pastoral, é um teólogo, mas é um homem da pastoral, esteve muito presente na vida do povo de Buenos Aires, onde foi arcebispo por muitos anos, onde também exerceu seu ministério como sacerdote. Então, o Papa, neste tempo que esteve como pastor deste povo, desta igreja particular, ele fez um exercício muito bonito da escuta. Ele sabia escutar as lideranças das comunidades, ele se fazia presente nessas comunidades e reconhecia a importância
de contar com a participação dessas pessoas, que é a grande maioria do povo de Deus. E indo, então, assumindo o ministério petrino e começando a ressuscitar esta prática dos sínodos, nós tivemos sínodos no tempo do Papa Paulo VI, depois no tempo do Papa João Paulo II, Bento XVI, mas Francisco ele resolve dar um passo na sinodalidade quando ele diz, olha, nós temos os padres, os bispos, nós temos os diáconos, mas nós precisamos também escutar e dar voz a uma outra parcela do povo de Deus, que são os nossos leigos, a uma multidão de homens e mulheres que estão ali nas bases das nossas comunidades, que estão vivendo realidades que muitas vezes o clero não vive, a presença no mundo da economia, no mundo, na sociedade, no mundo da política. Nós precisamos escutar essas pessoas se de fato queremos ser uma igreja que deseja caminhar junta. Por isso, então, o Papa já começa uma experiência muito interessante nos primeiros sínodos que ele promove, o sínodo da família, depois o sínodo da juventude, o sínodo da Amazônia, aquilo que nós chamamos das famosas escutas de todo o povo. Então, nós vamos ver que no sínodo da família, um questionário que é enviado para todas as conferências episcopais, as conferências devem promover da melhor forma a participação de toda a comunidade cristã na resposta a essas perguntas. Depois do sínodo da juventude, o Papa, que convida os nossos jovens do mundo inteiro a estar em Roma com os bispos e outros religiosos para discutirem a vida da juventude no mundo, a escuta daquilo que as outras religiões, os outros jovens de outras religiões, como veem os nossos jovens, a Amazônia, as grandes rodas de conversa feitas para discutir a evangelização na Amazônia, e agora este sínodo que também amplia as rodas de conversa e delega também aos leigos a missão de ajudar a votar as proposições, aquilo que será discutido, porque os leigos também têm uma voz, têm uma palavra a dizer sobre a dinâmica pastoral da vida da igreja. Isso é de suma importância e demonstra o reconhecimento desta parcela do povo de Deus que, desde as origens da igreja, contribui e faz da igreja uma comunidade dinâmica e evangelizadora. Essa valorização e um reconhecimento também, Padre, dos leigos, que são braços da igreja, por muitas vezes, e tão importantes. Também uma questão, o percurso até agora teve muitas etapas, O senhor citou várias etapas aqui para a gente, inclusive foi publicado um relatório de síntese, da primeira sessão. Isso possibilitou identificar melhor as situações particulares vividas, então, pela igreja em diferentes regiões do mundo, diferentes realidades? Com certeza, nós sabemos que a igreja ela se faz presente em muitas partes, em muitas culturas, em muitas realidades sociais e econômicas. Claro que é uma palavra universal, mas uma palavra nesses relatórios que une todas as inquietações que se fazem presentes nas diversas realidades eclesiais. E isso foi de suma importância e demonstra este desejo de escuta que o Papa traz no seu coração. Não adianta pensarmos decisões a partir de um escritório em Roma e determinar que todos vivam essas decisões, mas é preciso escutar as bases, é preciso escutar as experiências das igrejas particulares para que a Igreja Universal possa ter uma prática de caminhar junta e, neste caminhar juntos, os cristãos possam, a partir da sua realidade, pensar novos modos de evangelização que geram também formas de participação. Um dos grandes desejos do Concílio Vaticano II estava na promoção da participação de todas as pessoas nas instâncias eclesiais. Se nós pegamos, por exemplo, o documento Lumen Gentium, que resgata a teologia do povo sacerdotal, do sacerdócio universal, é muito interessante que, antes de falar da hierarquia da igreja, se fala do povo de Deus. Todos nós, como membros da igreja, somos chamados, então, a participar
todos nós, à luz do Espírito, somos convidados a caminharmos juntos para que, de fato, a igreja realize no mundo a sua missão. Por isso, todas estas etapas vividas, né, pelo sínodo e que conduz agora a esta segunda sessão do sínodo, que vai tratar, que vai ter como tema o sínodo, este caminhar juntos, é demonstração de uma igreja que quer, mais uma vez, rever os seus passos missionários, rever as suas formas de evangelização, para que ela seja, no mundo contemporâneo, uma resposta pertinente, uma resposta que une, uma resposta que constrói relações de fraternidade, porque isto é algo muito defendido pelo Papa Francisco, e até mesmo relações que nos levam a ir além das fronteiras das nossas igrejas, ou seja, estabelecer diálogo, pontes com as outras religiões e, olhando aquilo que nos une, trabalharmos pela construção de um mundo mais justo e fraterno para todos. Isso é algo de suma importância e eu penso que é uma das grandes motivações para vivermos este tempo sinodal. Uma igreja que não quer falar apenas para si, né? E nós usamos um termo ad intra, mas uma igreja que quer falar ao mundo, ad extra, porque sabe que é grande este canteiro de evangelização e a igreja não pode ser uma igreja de imposição de um projeto, mas uma igreja da atração. E nós somos uma igreja de atração quando nos deixamos plasmar pelos gestos e atitudes de Jesus Cristo e permitindo que o Espírito nos guie neste caminho sinodal. Agora, padre, uma igreja sinodal promove a passagem do eu para o nós, né? Mas não é uma democracia onde a maioria vence, né, essas discussões. Há uma decisão tomada diante de uma discussão ampla, né? É assim que funciona. Com certeza. E todas as decisões da igreja, e nós temos assistido isso neste tempo, né, de conversas, de diálogo que foram sendo estabelecidos entre os cristãos das diversas dioceses do mundo, que a igreja ela chega a pontos comuns, ou seja, as suas decisões elas são tomadas a partir de um caminho feito, de um estudo dos pormenores, para que a decisão ela não seja apenas um ato democrático para dizer nós votamos isso e a partir disso nós devemos viver. Não, mas a igreja ela faz um processo de discernimento, ela olha as diversas realidades e tendo diante dos olhos essas diversas realidades, ela vai tomando sábias decisões à luz do Espírito para que, de fato, ela responda à sua vocação missionária no mundo. Isso mesmo. Padre, para a gente concluir também este bloco, quando é que a gente pode esperar, então, dessa segunda sessão e conclusão do sínodo? Eu acredito que uma chamada de atenção e de exortação de toda a igreja para uma caminhada mais aberta para os desafios do mundo contemporâneo. Não é que vamos assumir o que o mundo contemporâneo às vezes quer imprimir, obrigar a igreja a viver, mas uma palavra diante das grandes questões que nos são colocadas, como, por exemplo, como agirmos diante de uma sociedade que faz crescer cada vez mais o número de guerras. Nós sabemos de algumas pelos meios de comunicação, mas nós sabemos também, quando começamos a ler outros canais de informação, que são mais de 37 nações vivendo em situações de guerra. Como agir diante do tema da migração? Nós, como igreja, precisamos dar uma resposta a isto para as nações onde nos fazemos presentes. Como estabelecer novos laços, novas relações com outras religiões para que, de fato, através de um diálogo frutuoso, possamos gerar um mundo mais fraterno. São muitas as questões que são colocadas para a igreja e, sobretudo, como caminharmos unidos entre nós, cristãos, diante de uma igreja que é marcada também pelas diferenças. Isto é, Cristo, ele nos garante a unidade, mas o Espírito nos faz viver a alegria da diversidade. Isso é importante e vai surgir aí a partir do sínodo como desafio para todos nós.
Padre Rodrigo Arnoso, muito obrigado, viu, por esse bate-papo. Aliás, bate-papo não, por essa aula sobre sínodo que o senhor deu para a gente aqui esta noite. Muito obrigado e até uma próxima. Eu que agradeço e que possamos juntos crescer na unidade e no serviço da evangelização. Amém. Padre, ótima semana. Boa noite para o senhor. Obrigado. Amém. Estamos de volta com o Aparecida Debate. No programa desta noite, falamos sobre a segunda sessão do Sínodo, convocado pelo Papa Francisco e que será realizado neste mês no Vaticano. E quem conversa com a gente agora é a Cristina dos Anjos. Ela que é membro do CELAM, o Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho, e representante da Caritas Brasileira, esteve na primeira sessão do Sínodo e vai voltar novamente neste mês. Está aqui com a gente. Cristina, boa noite. Muito obrigado pela presença. Boa noite, é um prazer estar com vocês e conversar um pouquinho sobre o Sínodo. Ô Cristina, começa contando para a gente um pouquinho da sua experiência de participar do Sínodo na primeira sessão. Então, uma experiência assim única, né? Muito rica, é algo que vou levar com certeza para toda a minha vida, né? Eu acho que não é só uma participação em uma assembleia, mas se sentir parte da construção, da caminhada de uma igreja que a gente ama e de uma igreja que a gente quer ver caminhando numa perspectiva mais sinodal, né? Eu me sinto muito agradecida assim, a Deus por essa possibilidade de viver esse momento da igreja e de poder viver mais de perto, né, essa experiência. Que com certeza eu vou levar aí para sempre. Marca a vida, é claro, né, Cristina? Boa noite para você. Inclusive, falando dessa sua experiência, né, você participou ativamente das discussões. O relatório da primeira sessão mostra o consenso entre os assuntos e a amplitude também dos debates? Assim, o documento, ele retrata o que aquele grupo ali conseguiu construir conjuntamente, mesmo, né, ali com toda a sua diversidade, né? Ele é um documento, eu diria assim, inclusive, muito transparente, porque ele indica aquilo que foi consenso daquele grupo, mas também questões que o grupo não conseguiu definir ali, mas que indicou como questões a serem aprofundadas, né? E sugestões. Então, assim, é um documento que retrata aquele momento e que eu, pessoalmente, acho que foi um momento muito rico, muito bonito, de um exercício de todos ali, de todas as pessoas, no sentido de pensar essa igreja, né? Foi muito, muito bacana. Cristina, como é que a igreja pode criar um ambiente para pessoas magoadas, que não se sentem bem-vindas na comunidade, para que possam se sentir reconhecidas, acolhidas e não julgadas? Uhum. Esse é o grande debate, o grande desafio de toda essa construção, de toda essa proposta de uma igreja mais sinodal, né? A gente ser capaz de, com humildade, né, reconhecer que não temos todas as verdades, que não precisamos ficar julgando o outro ou a outra, que o reino de Deus é de todas as pessoas, é para todas as pessoas, como as nossas igrejas. Então, assim, é algo que requer processo, que requer mudança de mentalidade, de postura, e que toma tempo, mas que é preciso exercitar, né? É preciso que cada um, né, cada uma seja capaz de converter nesse sentido, né? De fato, abrir espaços para que todas as pessoas possam participar, sem julgamento, entendendo que a participação é legítima para todas as pessoas, né? E essa é uma prática diária para todos nós, né? Papa Francisco pede a sinodalidade, mas também para que a gente seja igreja em saída e pensando nessa diversidade também, não é, Cristina? Isso. Eu acho que
Às vezes a gente acha que é o outro que tem que fazer o exercício, mas somos todos nós e no cotidiano, né? Ali é na família, é no trabalho, é na igreja, né? Quantas famílias estão, né, com dificuldades por também essa questão de aceitação mesmo de cada um, de cada uma, né? Então, assim, é um exercício importante para que todos nós façamos, né? Cristina, então, você até começou a falar sobre isso na prática, né? Como é que a gente pode atender o pedido do Papa Francisco de caminharmos juntos nas nossas ações aqui do cotidiano? Pois é, eu acho que o sínodo, ele vem e vai, né, está aí apontando, orientando, o Papa Francisco vai estar, né, em todo esse final, orientando para como, né, ser essa igreja mais sinodal. Mas, de fato, é uma responsabilidade de todos nós, né, de cada um, de cada uma. Também é uma responsabilidade da nossa igreja, dos nossos pastores, dos nossos párocos, que são aqueles que nos guiam também no cotidiano, de orientar, né, as pessoas, de ajudá-las nesse processo e de fato, por outro lado, serem capazes de abrir esse espaço para que as pessoas também venham, participem, também deem opinião, também construam essa igreja, né, que a gente tanto quer, que a gente tanto sonha, né, uma igreja onde caibam todas as pessoas. Esse é um exercício, como a gente já dizia, muito cotidiano, muito local, que é muito importante ter clareza daquele lugar, daquela comunidade, daquela cultura, do jeito de ser daquele povo e, de fato, construir uma igreja com aquelas pessoas a partir do jeito de ser daquele povo, daquela comunidade. Isso significa nos adaptarmos, né? Não sempre caminhar de uma única maneira, com um único rito, mas assim, levar em conta também a cultura, as pessoas, as necessidades, para de fato ser uma igreja que acolha todo mundo, né? E aproveitando, né, que você falou, Cristina, sobre essas adaptações às realidades, né, às particularidades de cada povo, de cada cultura, é tão bonito ver essa discussão também, né, e sendo adaptada. E é desafiador também colocar em prática, né, mas ter este conjunto, ter essa discussão, isso é muito bonito e muito rico, não é? Sim, sim, com certeza. E eu acho que assim o sínodo, né, ali, o Papa Francisco, ele vai dando as grandes orientações, mas esse processo, ele requer muito da gente, no nosso local, na nossa comunidade, na nossa paróquia, né, na nossa diocese, com esse olhar de que a igreja ela precisa ser esse lugar que acolhe, esse lugar que reflete o ser, né, o jeito de ser daquela comunidade, daquela cultura, ser uma igreja que escuta, né? Nossa, o Papa Francisco, ele tem chamado tanto para isso, né? A capacidade de escuta, né, que a gente precisa ter para, de fato, compreender essa realidade e trabalhar o melhor possível com essa realidade. O tema, por exemplo, né, da pobreza, das pessoas empobrecidas, né, como também ser uma igreja sinodal que onde as pessoas empobrecidas também encontram um lugar para viver, para contribuir, né, para participar. Então, assim, a gente tem muitos desafios nesse processo, mas é algo muito rico. Eu acho que a igreja está vivendo um momento riquíssimo e é muito importante que a gente não perca a oportunidade de também viver junto todo esse processo, né?
Cristina, e o que nós podemos esperar? O que você espera dessa segunda sessão e conclusão do sínodo? Então, primeiro eu dizer assim, eu acho que foi muito sábio esse processo ele ter 2 etapas, porque ajuda na maturação, num aprofundar da reflexão, e a gente volta nesse momento com reflexões mais amadurecidas, né? Dialogadas novamente com as pessoas. E essa segunda etapa, ela nos desafia agora a dizer, essa a igreja, é essa a igreja que nós queremos, mas como de fato viver isto? Como colocar isso em prática? Como concretizar, né? Essa é a pergunta para essa segunda etapa. E é bem desafiante, mas eu acho que a gente vai também levando também as reflexões que foram feitas anteriormente e vai nessa perspectiva, né, de contribuir nessa construção, né? São processos, mas a gente precisa se colocar a caminho, né? A gente precisa fazer acontecer esse processo. Então, é preciso começar a pensar na prática como é que nós podemos ser, de fato, essa igreja sinodal. A gente sabe que em muitos lugares, e nas nossas igrejas, né, no Brasil, existem práticas, né, que são práticas já sinodais. Mas como aprimorá-las, como fortalecê-las, e onde não existe, como de fato vivenciá-las, né? Hoje, toda chamada de uma igreja sinodal tem uma perspectiva que é de um caminhar conjunto. Isso significa mudar relações, escutar mais, enfim, construir essa igreja junto com todas as pessoas, né? Vamos abrir os nossos corações, né, Cristina? Muito obrigada, querida, por participar conosco. E, assim, que seja um novo momento, né, que vai também estar nos representando mais uma vez. Obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigada a vocês. A gente vai, assim, com essa responsabilidade, né, de representar todo mundo e de ser corresponsável mesmo nesse processo de construção. Muito obrigada. Obrigado, Cristina. Uma boa noite para você, uma boa viagem e um bom trabalho lá em Roma. Ótima noite. Obrigada. Boa semana. Estamos de volta com o Aparecido Debate e o tema de hoje é o sínodo, sobre a sinodalidade. E neste terceiro e último bloco vamos conversar com Edson Narciso, que é membro da coordenação da Pastoral da Juventude da CNBB e fala conosco nesta noite direto do estado do Ceará. Uma boa noite para você, Edson. Seja bem-vindo. Boa noite, obrigado. É um prazer imenso estar com vocês aqui, né, neste programa, para falar um pouco sobre sinodalidade na questão das juventudes, né? Exatamente. O prazer é todo nosso, na verdade, né? E a gente já conversou aqui neste programa sobre a amplitude do debate do sínodo, mas com relação, então, aos impactos desta discussão para a juventude, eu já peço para você falar um pouco sobre essa reflexão também, os impactos, por favor. Pronto, os impactos do sínodo dos jovens, ele tem trazido boas coisas para as juventudes, tendo em vista que o sínodo ele se propõe, né? Aliás, ele propôs às juventudes o exercício da escuta, né? Trazendo aí algumas reflexões sobre a realidade do mundo atual, a questão da fé e a vocação dos jovens e também um discernimento dos jovens nas ações pastorais existentes nos serviços eclesiais. Então, o sínodo dos jovens, ele trouxe muitas coisas boas, inclusive alguns documentos, né, que vêm norteando a caminhada da pastoral juvenil, por exemplo, né, inclusive o projeto Ao Seu Lado, ele vem de encontro justamente com as reflexões do sínodo, colocando, então, o serviço das juventudes a caminho da igreja, né, a caminho do povo de Deus, sendo que a juventude é protagonista desse processo sinodal.
Edson, boa noite. Muito obrigado pela presença com a gente aqui. Você até falou um pouquinho sobre isso, porque em 2018 foi realizado o Sínodo dos Jovens. As questões levantadas nesse processo avançaram ou ainda se fazem necessárias também nesse sínodo de agora? Pronto. Como eu falei, muitas questões avançaram, né? Essa questão das conversas sobre o mundo atual, né, tem trazido vários debates, porque os jovens, eles têm esse anseio, né, de protagonizar os processos pastorais, eles querem estar dentro dos movimentos juvenis, das pastorais, das congregações. Então, o avanço do sínodo trouxe isso, essa reflexão da vocação do jovem, do protagonismo juvenil, né, de trazer, de fato, os jovens para os serviços eclesiais, mas ainda, como foi mencionado, os desafios eles ainda persistem, principalmente numa era polarizada, na questão das mídias digitais, que ainda sim são grandes desafios, até porque a voz da igreja também precisa estar presente nesse meio. Então, ainda assim, é um desafio muito grande, que a gente também está dentro desse desafio, dessas dificuldades, porque a juventude, a cada vez mais, ela se atualiza. Então, a igreja também precisa estar atenta a essa atualização constante das linguagens juvenis, principalmente provocadas pela cultura da mediatização que a gente vive hoje. Esse mundo tão digital, né? Tudo tão digitalizado, tudo tão interligado e mudando a cada dia, né? Assim como você falava agora, né? Essas adaptações e atualizações também, né? Mas como que essas discussões, elas vêm para agregar, inclusive como o Papa Francisco, ele fala muito de humanizar também a comunicação, né? E também a evangelização digital. Sim, essa humanização, ela passa por um processo que a gente vê no discípulo de Emaús, né, na qual Jesus se põe a caminho, ele caminha junto, né, escuta, faz esse exercício, né, de estar perto, e aí no final, na sua humanização, ele fala sobre as Escrituras, fala sobre ele, fala sobre a vida, né, fala sobre o sentido de continuar a missão. Então, isso traz aí para nós uma imensa missão que é, de fato, estar dentro da realidade juvenil, que inclusive por isso que o sínodo ele trouxe essas reflexões, porque desde o grupo de bases houve os relatórios, houve aqueles questionários, né, que inclusive eu participei deles, e a gente enviou, né, a nível diocesano e posteriormente foi a nível nacional e também para o sínodo. Então, a gente percebe que a linguagem dos jovens, todas as falas que os jovens fizeram durante esse processo sinodal, elas ecoam ainda hoje, nos dias de hoje. Ô Edson, você diria que o grande desafio realmente, então, hoje, é como se comunicar com os jovens diante das novas tecnologias para que eles caminhem junto com a gente? É o grande desafio dos dias de hoje? Sim, grande caminho, porque hoje a gente vive numa cultura do descartável, onde também a linguagem digital, ela influencia na rapidez das coisas. Então, uma coisa que a gente vê hoje, amanhã já não serve mais ou não está mais dentro do padrão que a gente espera, dentro da cultura midiática. Então, a igreja também precisa, através dos jovens, inclusive por isso que a igreja dá esse protagonismo aos jovens, evangelizando os jovens, porque a gente entende a linguagem, a gente está próximo, então a gente consegue compreender melhor quais são esses anseios, essas vontades, né, dos jovens estarem sempre se comunicando. Inclusive, a igreja também tem tentado, e de certa forma, até com uma certa, que eu posso dizer, maravilha, chegar dentro da cultura digital, porque a gente vê mais a igreja trazendo uma linguagem mais próxima da realidade dos jovens, até mesmo a linguagem midiática, né, as imagens, vídeos. Então, a gente caminha sim, né, com esse protagonismo de levar às juventudes essa cultura da mediatização que a gente também está passando, e todo mundo acaba sendo integrado nessa cultura. E por falar neste protagonismo, né, juvenil, tivemos a Jornada Mundial da Juventude no ano passado em Lisboa e em 2027 já tem o próximo encontro marcado na Coreia do Sul. Como que o sínodo, então, pode ter uma influência na próxima JMJ? Pronto, se a gente for fazer um resgate histórico das últimas 4 JMJ, a gente vai ver que lá em 2013 já há um pedido, né, ide, né, fazer discípulo entre todas as nações. Então, isso já é um chamado ao sínodo.
E aí, quando no ano passado a JMJ reflete, né, Maria partiu apressadamente, é porque um processo já foi vivenciado. Então, muitos jovens já sentiram esse amor, né, já sentiram essa vontade, esse desejo de caminhar junto. Então, parte apressadamente para uma nova jornada. E aí, a JMJ da Coreia, ela traz um desafio muito importante, né, tendo em vista que a Coreia do Sul tem uma porcentagem pequena de católicos, então, inclusive, a palavra principal é esperança, né? Esperança em Seul. Então, os jovens, nesse processo sinodal, eles passam por esse processo itinerário de caminhar. Então, a gente vai chegar em Seul com essa esperança viva, fazendo com que aquele país também tenha essa oportunidade, né, de vivenciar essa experiência tão bonita, tão rica, tão profunda, que leva não somente à questão da cultura, mas também leva à proximidade, leva à escuta, né, leva à acolhida, e com certeza o povo da Coreia já está ansioso, né, esperando esse grande momento aí com as juventudes de todo mundo. Inclusive, a Coreia também tem aí na sua história grandes mártires, né, para a nossa igreja. O Edson, existe uma preocupação muito grande da igreja de criar um ambiente para pessoas magoadas que não se sentem bem-vindas, né, acolhidas na igreja, para que não se sintam julgadas. Isso vai de encontro também com a preocupação para os jovens, para que eles sejam inseridos nesse contexto? Sim, sim. Inclusive, por conta justamente dessas temáticas que a gente acaba citando, o cuidado com a vida das juventudes, né? É importante a gente refletir que o jovem, ele tem uma história, né? Ele tem uma raiz. Então, a gente também precisa entender que acolher as juventudes nas suas pluralidades também é muito importante, né, para que a gente possa, então, ter uma juventude viva, dinâmica, protagonista, e que todos sejam aí, portanto, sujeitos e sujeitas caminhantes da esperança, né, promovendo aí, então, essa questão do protagonismo juvenil, exercendo a sinodalidade, que é, de fato, caminhar juntos e juntas, acolhendo a todos, né, nas suas realidades, principalmente nas realidades mais difíceis, né, na qual os jovens, muitas das vezes, têm a questão do medo de morrer, do medo de sobrar, né, do medo de ser excluído. Então, a igreja tem trazido essas temáticas muito fortes para fortalecer a missão da igreja de estar, de fato, atenta aos clamores da juventude. Inclusive, como já mencionado anteriormente, o Sínodo dos Jovens refletiu e ainda reflete hoje as realidades do mundo contemporâneo, né, que a gente vê que a cada dia tem mais dificuldades, mas também tem muitos sonhos, né, muitos desafios que a gente pode, sim, chegar e fazer um grande processo sinodal de escuta, de acolhida, de amor e, por que não, de profecia, né? E é para fortalecer também esses vínculos e atrair cada vez mais os jovens, né, para a igreja, e não, pelo contrário, né, não é para afastar, e sim para agregar. A igreja tem esse cuidado, né, e tem avançado também com essas discussões para atrair e levar, então, esse protagonismo. Sim, até porque muitos temas, né, têm sido vivenciados para, de fato, atrair essa questão dos jovens, como, por exemplo, o projeto de vida, né? A gente também precisa pensar no jovem com o projeto de vida para que ele também tenha essa vida em abundância, né? Assim como Jesus Cristo nos fala, né, a viver em abundância. Então, inclusive, a CNBB, com o projeto Ao Seu Lado, também tem um projeto Cuidar da Vida, né, que é, de fato, aproximar, né, dessas dificuldades que os jovens vivem nas suas realidades, e que a igreja seja esse porta-voz da boa notícia, da boa palavra, daquela energia de esperança, né, de trazer esse sentido de amizade, assim como Jesus fez com os discípulos de Emaús, né, que eles estavam lá tristes, né, sem muito rumo. Então, Jesus se põe a caminho justamente para fazer com que a palavra de Deus seja presença viva, seja uma presença transformadora, e que os jovens possam, através dessa experiência com o Mestre, brilhar os olhos e partir numa missão de transformação da nossa realidade, que é uma realidade bem difícil, né, a gente sabe dos desafios, mas que a gente pode sim, né, através dos grupos, através das realidades, de missões, de tantas ferramentas que a gente pode estar utilizando para chegar de fato, né, nessa cultura dos jovens, da aproximação, do cuidado, para que eles sejam valorizados nas suas especificidades
e que possam, de fato, se sentir acolhidos pela igreja, que é mãe, que é peregrina, que é missionária e que é acolhedora e que cabe todo mundo dentro deste espaço. Ô Edson, como que os jovens, então, podem colaborar no seu cotidiano com o pedido do Papa Francisco de caminharmos juntos e sermos aí uma igreja em saída? Pronto, é bem interessante, né? Os jovens, eles podem participar dos espaços eclesiais, dos ministérios de música, né, dos ministérios da palavra, de todos os espaços eclesiais que sejam possíveis os jovens estarem presentes. Mas também o Papa Francisco faz um apelo, né, nas suas encíclicas, né, tanto Fratelli Tutti como Laudato Si, né, nessa questão do cuidado com a casa comum, do cuidado com o meio ambiente, do cuidado também com as relações humanas. Inclusive o DNJ, o Dia Nacional da Juventude deste ano, ele traz uma reflexão acerca do diálogo, né, como uma juventude de encontro, uma juventude que vai em diálogo esperançar, né, vivenciar essa boa notícia, né, juntamente com os jovens de todas as realidades. Então, essa ação pastoral que o Papa Francisco nos pede vem justamente de encontro a isso, participar dos espaços, evidentemente, que precisam dessa acolhida e também estarem atentos às grandes temáticas que envolvem toda a humanidade, né? Como essa questão da violência, a questão do clima. Então, o Papa Francisco também nos pede estarmos atentos e atentos, mas não somente atentos e atentas, mas também conversar, dialogar e propor transformações para essa realidade tão cruel que a gente está vivenciando nos dias de hoje. Precisamos estar em oração e também em ação, não é, Edson? Muito obrigada, viu, pela sua participação conosco, por agregar tanto ao debate desta noite, viu? Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, né, e é uma grande alegria estar aqui com vocês. A gente agradece, Edson, muito boa noite, muito obrigado, uma boa semana aí para você. Boa noite. Ótima semana. E assim a gente encerra o Aparecida Debate de hoje. Reveja esse e outros programas no canal da TV Aparecida no YouTube e no nosso Instagram, o @jornalismo TV Aparecida. Além das notícias e os bastidores da programação, você pode sugerir temas para a gente debater aqui todas as terças-feiras. E a gente fica por aqui. Uma boa noite para você e até a próxima. Até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau.